paz do Senhor a todos aqueles que estão nos vendo. Infelizmente nós não temos ainda muita gente presencial, não temos, aliás, ninguém presencial, somente aqueles que estão nos ajudando aqui. Eu quero agradecer até muito na pessoa do pastor Júnior, que é o coordenador, pastor que coordena toda a multimídia. Isso inclui o som, a filmagem, os músicos, a dança, o backing, enfim. Nesse ano de praticamente um ano que nós estamos fazendo dessa forma, voltamos em julho, tivemos até 2 semanas atrás presencial uma parte, e creio que Deus pode fazer a gente voltar logo de novo. Mas nós aprendemos a pastorear a igreja de uma forma diferente. E eu creio que isso é uma forma que vai ficar para sempre. Então, por causa disso, eu quero incentivar você que ainda não fez o registro no app da Igreja Batista Manaim, Alphaville. Você baixa isso lá no seu celular. E eu vou te explicar que hoje tem uma razão de você fazer isso. A palavra que Deus me deu é uma palavra de guerra. Nós estamos numa guerra, e o título dessa mensagem que Deus me acordou de madrugada para falar dessa mensagem é incredulidade confrontada. Nós vamos hoje, ao final desse culto, irmãos, confrontar esses espíritos de incredulidade, que é um pacote de espírito que age nessa forma. E você, tendo o seu app, essa é uma das formas de você ser pastoreado hoje, você vai depois, tem lá uma parte nesse app que você pode mandar alguma mensagem, um pedido de oração, e a igreja vai te responder, os pastores vão te responder e vão orar com você. Então, faça isso mesmo. Nós estamos vivendo aqui, como disse o apóstolo Paulo, nós estamos vivendo nesses últimos tempos, essa pandemia, que o apóstolo Paulo chamou isso de tempos difíceis. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, ele deu um alerta, e ele começou dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele faz depois, você lê com calma na sua casa, ele faz depois uma relação de pecados, de atitudes, de comportamentos específicos para este final dos tempos. O próprio Jesus, irmãos, no seu sermão profético para os últimos dias, ele alertou sobre esses tempos difíceis. O capítulo 24 do livro de Mateus, que é aquele capítulo profético que ele falou sobre o fim dos tempos. Presta atenção nessa passagem, nessa palavra de Deus, e que Jesus mesmo disse isso, respondendo para os discípulos uma pergunta de como seria no tempo dos fins. No versículo 10 do capítulo 24 do livro de Mateus, ele diz assim: desse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Aqui é o último sinal que Jesus falou, dentre todos, do capítulo 24, quando ele fala sobre os sinais do fim dos tempos. E ele fala que o último sinal é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho para toda a humanidade, talvez há 100 anos atrás você tinha dificuldade de compreender isso. Não você que está nos vendo aqui, mas aqueles que leem a Bíblia há 100, 150 anos, talvez tivesse dificuldade de compreender como é que ia ser pregado o Evangelho ao mesmo tempo em todo o mundo. Hoje, todas essas ferramentas, nós alcançamos através dessa mídia eletrônica, nós alcançamos muito mais gente do que antes da pandemia, que nós não tínhamos esse canal. Então, eu quero enfatizar aqui, dentre todos esses sinais, dentre todas essas coisas, eu quero enfatizar uma característica do final dos tempos que eu tenho percebido como crente, irmãos, e tenho sentido isso como crente,
que é a incredulidade. Foi interessante o que Deus fez comigo essa semana com relação a essa mensagem. Essa semana eu trabalhei demais fora da igreja, nos negócios, e com esse negócio de você ficar em casa, você não para desde as 6 horas da manhã. Eu estava assim, insano, todos os dias, sem parar, e Deus começou a falar comigo. Eu perguntando: Senhor, eu preciso encontrar um tempo para o Senhor falar comigo, porque eu tenho que pregar essa mensagem domingo, eu não sei que mensagem. Não sei que cada pastor e cada pregador tem uma forma de Deus falar com ele, né? E eu fui, então, eu não lembro se foi quarta ou quinta-feira, eu fui dormir, e um pouco antes de pegar no sono, eu fui fazer uma oração e fui preocupado com isso. E, de repente, Deus me deu o título da mensagem, mas eu não sabia qual era a mensagem. Ele me deu o título, esse título, A Incredulidade Confrontada. E logo depois que eu comecei a tentar orar para poder desenvolver essa mensagem, ouvir do Espírito, eu dormi, apaguei. Estava muito cansado, e quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, ele me acordou, mas acordou de uma forma como se fosse 5 horas da manhã, que é mais ou menos a hora que eu acordo. E eu levantei da cama, fui para um outro escritório para não atrapalhar a Raquel, que estava dormindo, e Deus me deu a mensagem toda que está aqui agora, que eu quero compartilhar com você. E essa palavra incredulidade, essa palavra foi interessante, que ele me levou lá no capítulo 40 do livro de Isaías, e ele começa dizendo para o povo de Israel, perguntando para ele sobre incredulidade. E logo em seguida, no capítulo 20, logo em seguida não, antes, ele antes disso, ele falou com o povo de Israel, mostrando o seu poder. Mas no versículo 27 ele faz uma pergunta: por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ou seja, aqui, trocando em miúdo essa palavra que o profeta Isaías estava falando, que Deus falando através dele, Deus pergunta para Israel o seguinte: por que tanta incredulidade nas horas difíceis? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você e para mim. Porque muitas pessoas têm estado cada vez mais incrédulas nessas horas difíceis. E ele, um pouco antes, no versículo 21 ao 26, Deus lembra a Israel tudo que ele é, tudo o poder dele. Veja que interessante, eu vou ler com bastante calma e presta atenção nessa palavra tremenda que Deus fala comigo, com você hoje, no capítulo 40, no versículo 21 do livro de Isaías. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado, e ele agora se referindo a Deus, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Esse livro foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Portanto, Deus já estava revelando para a humanidade que a terra era redonda, era um globo, e não uma coisa plana. Aqui diz a redondeza da terra, cujos moradores, e em outras passagens, outra passagem no livro de Jó, você vai também encontrar isso. Cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. No versículo 24 ele continua: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Aqui ele está mostrando a pequenez da nossa vida. Nossa vida passa muito rápido, irmãos, passa muito rápido. Então, nós temos aqui uma informação que ele está dizendo: olha, apesar disso tudo, que parece você some como palha, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome.
Irmãos, Deus sabe, decora o nome de cada uma das estrelas, bilhões e trilhões de estrelas que existem no universo que nós nem sabemos. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, e todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Aqui Deus está mostrando a grandeza e o seu poder. Ele está mostrando o seguinte, que não há nenhuma comparação, há nada. Então, há um confronto aqui nessa palavra. A palavra de Deus mostrando que Ele é poderoso para aquele que é incrédulo, e Ele está perguntando, por que você que crê em mim ainda tem incredulidade? De que eu não posso controlar e resolver todas as coisas. Nós aqui, como igreja, estamos nos expondo. E a história do mundo mostra que as igrejas, todas as vezes que aconteceram endemias ou pandemias, e pandemias praticamente teve só uma pandemia que é para todo mundo, né? Todas as vezes as igrejas se esforçaram a ajudar as pessoas. Então nós estamos aqui querendo, e essa é uma das funções minhas que eu estou fazendo aqui agora, é ensinar você a recusar essa incredulidade, esse espírito de incredulidade que impede que as poderosas obras de Deus aconteçam na minha e na sua vida. No livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 5, você vai ver que o próprio Jesus se admirou com essa incredulidade. Ele falou assim, no livro de Marcos 6, 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, ele estava se referindo à terra que Jesus foi criado, lá em Nazaré, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade de Deus. A incredulidade de Deus, irmãos, eu vou repetir, impede o agir de Deus. E esse é o espírito que eu tenho identificado, que eu quero hoje repreender no nome de Jesus, junto com você, que tem agido nesse último tempo. Eu quero desenvolver um pouco esse raciocínio, só para que nós, ao final, como eu disse, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração, irmãos, e você vai repetir isso comigo, porque você vai repreender esse espírito junto comigo, para nós termos e experimentarmos aquilo que Deus tem para mim e para você, mesmo no tempo de pandemia. No livro de Hebreus, no capítulo 3, eu vou começar no versículo 14, e diz assim, o autor de Hebreus, ninguém sabe exatamente quem é, mas o estilo, muitos creem que foi Paulo que escreveu, ou outros até alguns discípulos inteligentes e letrados de Paulo, porque o estilo é muito parecido com aquelas cartas de Paulo. Aqui no capítulo 3 do livro de Hebreus, no versículo 14, diz assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato... Presta atenção, eu grifei isso. Se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Essa palavra confiança no grego é upostasis, que significa fundação. Ou seja, a incredulidade, o primeiro conceito que eu quero passar para vocês, que é a incredulidade destrói os nossos fundamentos da sua conversão. Você, quando se converteu, e aquele que ainda não se converteu, pode fazer isso hoje, porque ele pode declarar com a sua boca e crer com o coração que será salvo, e o seu nome vai estar escrito no livro da vida, que é isso que diz a palavra de Deus lá no capítulo 10, versículo 9 do livro de Romanos. Então, quando você faz isso, você está dando um passo de fé, um passo que você crê, que Deus mandou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar e pagar a dívida que eu tenho, e eu tinha, e você tinha e tem com Deus. O que faz a separação do homem com Deus é o pecado. Mas o que traz a aproximação, a reconciliação do homem com Deus é o sangue de Jesus, que tem uma cortina que faz entre nós e Deus. Então, aqui o autor de Hebreus diz que se você de fato guardar firme até o fim, a confiança que desde o princípio nós tivemos, ou seja, essa palavra de confiança significa fundamento. Não perca o fundamento da sua conversão, que é a fé em Cristo Jesus. O autor ainda continua se referindo ao descanso do povo de Deus que ele disse. No versículo 19 desse mesmo capítulo 3, ele diz assim, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.
E ele, no versículo seguinte, ele menciona a promessa de entrar no repouso do Senhor. O que nós estamos buscando? Nós sabemos que a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela tem milhares de promessas para mim e para você. E essa promessa que Deus nos dá, quando nós tomamos posse dela, nós entramos naquilo que a Bíblia chama de descanso de Deus, do repouso de Deus. Então, o versículo 1 do capítulo 4, ele continua: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Essa promessa de Deus, que inclui o repouso, é tão sério para toda a trindade, para o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que toda a trindade se comprometeu para nos dar esse repouso. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, Paulo desenvolve esse raciocínio de uma forma bastante rebuscada, que é dessa forma dele escrever, mas você presta atenção que os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se comprometeram a nos dar esse repouso. E está disponível para mim e para você. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Vamos voltar no versículo 1 do capítulo 4, lá do livro de Hebreus, e vamos ler de novo. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Essa palavra falhado, que foi traduzida por falhar no grego, ela tem o sentido de chegar muito atrasado, de perder a vez, perder o bonde, como diz lá em Minas. Sabe? Mas ela continua dizendo que nós temos uma esperança, e é essa esperança que eu quero dar para você. Não se fie nas más notícias. As más notícias que nós temos ouvido diariamente. Irmãos, eu não assisto mais televisão e tudo que entra no meu celular de notícia ruim, eu deleto. Eu não quero saber de ouvir discurso de ninguém, eu não quero saber de ouvir nem da direita nem da esquerda, eu não quero saber de palavras de fake news, essas expressões, isso tudo é um espírito maligno que tem entrado nas nossas vidas e tem trazido lixo. Mas há uma esperança para os filhos de Deus. E o versículo 9 do capítulo 4 do livro de Hebreus diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Eu quero só fazer um parênteses aqui, parar um pouquinho antes de continuar lendo. Nós sentimos isso no início desta pregação, nós sentimos antes, no ensaio que estavam aqui fazendo, e nós estávamos aqui antes, nós sentimos isso antes de vir para cá, que há um espírito de resistência tentando fazer com que eu e você não compreendamos a palavra que Deus tem dado. E eu quero aqui, na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo, repreender esse espírito de resistência. E clamar que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence, tire este véu que está na frente dessas pessoas. Tudo aquilo que você e eu estamos vendo e ouvindo, seja abençoado agora, em nome de Jesus. Aqui há uma promessa no versículo 9. Resta um repouso para o povo de Deus. Tome posse dessa promessa que Deus está dando para mim e para você. Resta um repouso mesmo nesse período que nós estamos passando. Você faz parte de uma outra classe. Você é filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Creia nisso. Creia nisso, não fique crendo nessas má notícias que tem havido. É claro que nós temos sentido muitas pessoas sendo atacadas por esse vírus. Mas eu clamo aqui, Senhor, que o Senhor possa resistir a essa enfermidade, porque é a promessa que Deus tem dado para nós. E diz assim no versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo se descansou das suas obras como Deus das suas. Ele está se referindo aqui a Jesus.
Esforcemo-nos. Essa palavra esforçar é ser diligente, presta atenção, faça isso com força, com vontade. Não é uma coisa que você faz, tá bom, eu vou. Não, esforcemo-nos, seja diligente, pois, por entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. E esse exemplo da desobediência, ele está se referindo àquele tempo, daquele povo que lá no deserto, apesar de ver tantas maravilhas que Deus estava fazendo, eles desobedeceram, não creram, e por causa disso ficaram andando lá num deserto, num trecho, 40 anos até que toda aquela população, toda aquela geração tivesse morrido. E aqui então, esforcemos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso que eu orei aqui, fui tocado aqui pelo Espírito Santo de Deus para orar antes, porque esta palavra de promessa é que Deus está disponibilizando para mim e para você agora. Nós vamos repreender aqui, nós vamos repreender esse espírito, porque nós vimos que a incredulidade é um sentimento, é uma atitude, é um comportamento, é uma decisão. Portanto, se nós queremos obter as promessas de Deus, irmãos, e entrar nesse repouso prometido, a incredulidade tem que ser confrontada. E é isso que eu quero fazer com você hoje, lá na sua casa. Se você estiver deitado, levante. Se você estiver sentado, levante. Se você estiver de pé, continue de pé. Porque eu quero orar com você e quero que você vá orando e repreender a todos esses espíritos malignos. Nós vamos confrontar essa incredulidade, porque eu estou clamando ao Senhor, para que ainda essa semana você venha experimentar milagres que você tem buscado há tanto tempo. Você crê nisso, irmãos? Então fique de pé comigo. Nós vamos clamar primeiro pelo perdão de Deus por nossa desobediência que nos leva à incredulidade. A primeira coisa que eu e você temos que reconhecer é que a sua incredulidade é pecado. A incredulidade, ela equivale a um adultério espiritual. Aí equivale a você não conhecer, por isso que Deus no capítulo 40 do livro de Isaías falou para o povo, primeiro ele no versículo 21 a 26, ele começou a mostrar todo o poder, tudo que ele era, para depois ao final ele perguntar, mas apesar de tudo isso, você ainda continua incrédulo. Você tem que crer que Deus é poderoso e Ele tem o controle de todas as coisas. Aliás, essa pandemia foi permitida por Deus, porque Ele está sendo preparado o final dos tempos. O final dos tempos, a humanidade, irmãos, a palavra de Deus diz que quando Jesus vier buscar a igreja e fizer o arrebatamento, e depois na sequência tiver a grande tribulação, o povo vai aceitar, mais do que aceitar, ele vai clamar por um líder mundial que venha unificar a igreja, que venha unificar a economia, que venha unificar, mudar completamente a estrutura econômica do mundo. O mundo, por causa da pandemia, está tendo um colapso econômico terrível, e isso tudo vão ter contas para ser pagas que não são possíveis mais ser pagas. Isso tudo está levando na direção do anticristo, daquele que vai transformar completamente. E as pessoas estão clamando por isso. Então, nós precisamos clamar o perdão de Deus pela desobediência que nos leva à incredulidade. O segundo motivo que eu quero orar aqui, irmãos, é repreender esse espírito de incredulidade e ter uma relação aqui que Deus foi me mostrando ao longo desses dias aqui, desses demônios que estão debaixo desse guarda-chuva do demônio de incredulidade e que tem tomado conta do mundo atual. Mas não me interessa, eu não vou conseguir repreender, porque isso faz parte desse plano de Deus, mas Deus separa os seus filhos, então nós vamos repreender aqueles demônios para nós, agora, neste momento. E a terceira coisa, eu quero reconhecer que Deus é poderoso com a sua força para derrotar qualquer inimigo. E finalmente, nós vamos agradecer ao seu perdão e pelas obras de milagre que Ele tem feito e que Ele vai fazer. Vamos comigo nisso, irmãos? Você vai, do seu lugar, você vai clamando junto comigo nessas 4 pontos dessa oração que eu vou começar aqui. Senhor, eu quero clamar agora, Pai,
pelo seu perdão. O perdão pela nossa desobediência, Pai. A incredulidade não te agrada, ao contrário, a sua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé no Senhor, no seu poder, na sua capacidade de controlar todas as coisas, na capacidade de eu colocar a minha vida nas suas mãos, Pai. Eu quero te pedir perdão para que muitas vezes eu duvidei da sua palavra, da sua maneira de ser, Pai. E agora, Pai, já experimentando esse perdão que eu creio que o Senhor me deu, porque nós estamos confessando isso com a nossa boca, eu quero repreender esse espírito de incredulidade, Pai. E o Senhor me deu uma relação aqui, e em cada um daqueles que eu falar, você na sua casa vai repetindo. Eu repreendo, eu declaro, eu repreendo isso com a minha boca, esse espírito de adultério espiritual. O adultério espiritual é aquele que casou com Deus, que já tem o Espírito Santo de Deus e ele não está mais acreditando nessa aliança. Essa aliança que Deus fez comigo, com você, através do seu sangue, irmãos, ela é definitiva do lado de Deus. Você não pode ter um adultério espiritual de querer separar desse Deus, porque você vai perder a salvação. Esse espírito de infidelidade, esse espírito e eu repreendo esse espírito de infidelidade espiritual, em que eu não sou mais fiel com as coisas de Deus, com aquilo que Ele tem nos ensinado. Eu repreendo esse espírito de engano. Espírito de engano está repreendido no nome poderoso de Jesus. Esse espírito que fecha a nossa mente, eu repreendo esse espírito de torpor, que fecha a minha mente, que fecha a minha visão, que fecha a minha audição espiritual. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito de resistência que está resistindo contra as obras que o Senhor tem para mim e para cada um de nós que estamos nos vendo aqui. Eu repreendo esse espírito de desobediência. Pai, esse espírito que tem engraçado no meio do mundo de desobedecer a palavra de Deus, de relativizar a palavra de Deus, que sempre foi e será sempre eternamente. Eu repreendo esse espírito de desobediência. Eu repreendo esse espírito de rebeldia contra o Senhor. Contra todos os símbolos que o Senhor tem na sua palavra, todos os símbolos que o Senhor tem, família que o Senhor criou, todos esses espíritos malignos que têm ido como rebelião contra os valores do Senhor, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E agora eu quero reconhecer o seu poder, Pai. E te agradecer, Senhor, porque o Senhor, através do seu poder, do seu controle, o Senhor está assentado, como diz a palavra, o Senhor está assentado na redondeza da terra. O Senhor é grandioso demais para olhar para nós como se fossem gafanhotos perdidos ali naquele lugar, Pai, nesse lugar que nós vivemos. Oh, Pai, eu reconheço que o Senhor é poderoso e a sua força pode derrotar qualquer inimigo. Eu declaro isso com a minha boca. Satanás, você não tem nenhum poder, você já está debaixo dos nossos pés. Essa é a promessa que Deus deu para nós. No passado você já foi derrotado. Glória a Deus, glórias, glórias. Pai, eu finalmente quero agradecer por seu perdão. O perdão e pelas obras de muitos milagres que o Senhor vai fazer ainda essa semana. Pai, eu quero fazer um desafio aqui para cada um daqueles que estão nos vendo e ouvindo por esse canal. Senhor, que esta semana, Pai, todas essas pessoas que creram nesta oração, possam experimentar milagres. Pai, nós estamos buscando no Senhor milagres. Nós não precisamos de milagres, mas o Senhor sabe que nós, pela nossa fraqueza, pela nossa pequenez humana, Pai, nós precisamos de ver com os nossos olhos e sentir, Pai. E eu te clamo aqui humildemente, Pai, que o Senhor venha nos dar essa semana sinais maravilhosos da sua transformação, dos seus milagres que o Senhor vai fazer com o seu povo. E que essas pessoas que abaixaram o app possam mandar testemunho, escrever testemunho vivo, para que nós possamos nos alegrar como igreja, como corpo de Cristo, Pai. E que esta semana nós possamos ver com os nossos olhos e sentir com as nossas vidas, Pai, grandes coisas que o Senhor vai fazer nessa igreja, Pai, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero repreender, portanto, na última coisa que eu quero fazer,
todos esses demônios e outros que não foram mencionados aqui e que traz a incredulidade para cada um de nós. Senhor, eu repreendo, não na minha autoridade, mas é na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que já derrotou completamente a todos os demônios, incluindo o chefão deles, que já está debaixo dos nossos pés. Tem os tempos contados, Satanás. Você não tem poder sobre a minha vida e sobre a vida de nenhum daqueles que estão nos vendo e nos vendo aqui, em nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre.